Olá pessoal, ligado no blog O Mundo da Física, eu sou o Thiago Miranda e hoje vocês irão assistir a uma videoaula sobre os princípios da óptica geométrica. Nessa aula, vou explicar os 3 princípios, citando exemplos de exercícios que podem ser resolvidos facilmente usando semelhança de triângulos. Princípio da propagação retilínea da luz. Os feixes de luz que entram em um local escuro por um pequeno orifício propagam-se sempre em linha reta. Sombras projetadas por fonte de luz pontual ou pontiforme são bem definidas, sendo geometricamente semelhantes aos meios de origem. Na figura A, temos um exemplo de uma pessoa sentada sendo observada através do orifício de uma fechadura. Na figura B, temos a sombra projetada por uma rã sobre uma folha. Olhando para as figuras, qual a semelhança que podemos destacar entre elas? Isso aí, muito bem. A semelhança é a nitidez da pessoa e da sombra da rã. Assim, comprovamos o princípio, pois se os raios de luz não se propagassem em linha reta, provavelmente não veríamos com nitidez a pessoa sentada, nem a sombra da rã projetada sobre a folha. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. A trajetória seguida pelo raio luminoso independe do sentido do percurso. Na figura temos 2 fontes de luz, a lanterna A e B, e 3 espelhos planos, E1, E2 e E3. Veja que ao ligar a lanterna A, o feixe de luz emitido por ela é refletido no espelho E1, depois em E2 e E3, atingindo a lanterna B. Ao ligar a lanterna B, o feixe de luz emitido por ela faz o mesmo caminho do feixe emitido pela lanterna A, porém em sentido contrário. Este princípio também é conhecido como o princípio do caminho inverso. Princípio da independência dos raios de luz. Um raio de luz não interfere no percurso do outro. Segue daí que os raios luminosos são independentes. Na figura, há 2 feixes de luz monocromática, um azul e outro alaranjado. Observe que o feixe de luz azul, após cruzar com o feixe alaranjado, continua o seu percurso sem sofrer nenhuma alteração, ficando assim comprovado o princípio. Aplicações: sombra e penumbra. Dentre as diversas aplicações e consequências dos princípios, podemos dar prosseguimento ao estudo relacionando-o ao fato de que, em nosso cotidiano, estamos sempre sendo iluminados por uma fonte de luz, seja ela extensa ou pontual. Sempre que colocamos algum objeto sobre a luz, percebemos que há a formação de uma sombra mais escura e, às vezes, outra sombra um pouco mais clara. Sombra ou umbra é a região de escuridão total, onde a luz não consegue alcançar. Penumbra é a região de escuridão parcial ao redor da sombra. Gente, vale a pena lembrar do seguinte: sombra ou umbra é a região onde não tem nada de luz, não tem luz. Já a penumbra é uma região onde a gente encontra um pouquinho de luz, então a penumbra é um lugar onde tem um resquício de luz. Essa é a principal diferença. Sombras e alturas. As sombras podem ser aplicadas para a determinação de alturas de grandes objetos. Observe na figura que, através da semelhança de triângulo, podemos descobrir, por exemplo, a altura do prédio. Outra aplicação interessante dos princípios são os eclipses. Eclipse solar, eclipse lunar. Exemplo: um prédio projeta no solo uma sombra de 15 metros de extensão, no mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 metros de altura projeta uma sombra de 2 metros. Determine a altura do prédio. A primeira coisa a ser feita é o desenho traduzindo o que o enunciado disse. Mas, se o exercício já forneceu um desenho, tente aproveitá-lo. Agora veja se as grandezas têm a mesma unidade de medida, ou seja, se todas as sombras e alturas estão medidas em metros, centímetros ou milímetros. Veja que teremos 2 triângulos, o ABC e o DEF. Através da semelhança de triângulos, teremos que a base do triângulo ABC está para a base do triângulo DEF, ou seja, o segmento BC igual a 15 metros está para o segmento EF 2 metros, assim como
A altura do triângulo ABC está para a altura do triângulo DEF, ou seja, o segmento AB igual a H está para o segmento DE igual a 1,8 metros. Substituindo os valores, ficaremos com 15 está para 2 igual a H está para 1,8. Agora, para facilitar os cálculos, vamos multiplicar cruzado. Se preferir, pode tirar o mínimo, acaba saindo na mesma. Então fica 2 vezes H igual a 15 vezes 1,8. Multiplicando 2 por H e 15 por 1,8, ficaremos com 2H igual a 27. Agora vamos isolar o H. Então o 2 que está multiplicando o H, ele passa dividindo. Teremos que H é igual a 27 sobre 2. Efetuando a divisão, temos que H é igual a 13,5 metros. Então, através do princípio da propagação retilínea da luz, conseguimos calcular a altura de um edifício, assim como na antiguidade foi calculada a altura das pirâmides. Bom pessoal, é isso aí. Para assistir mais videoaulas, acesse omundodafisica.blogspot.com.br e se tiver dúvida, pode deixar um comentário aqui. Até a próxima!